Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa semana nós vamos trabalhar um pouco com Excel. Para isso, nós vamos fazer os cálculos de uma titulação hipotética de um ácido fraco, tá? Então, nós vamos trabalhar com a titulação do ácido acético com uma base forte, que é o NaOH. Isso vai formar um sal, o acetato de sódio e água, tá? Nós vamos tentar estabelecer o seguinte, ó. O ácido acético, ele é o titulado. Então, ele estará no Erlenmeyer. Aqui dentro eu vou colocar 50 mililitros de ácido acético numa concentração 0,1 mol por litro. E o NaOH vai ser o titulante. NaOH vai ser o titulante. Concentração também 0,1 mol por litro. E nós vamos adicionar NaOH de tempos em tempos. Nós vamos fazer o cálculo de várias regiões do pH, né? Então, nós vamos ter aqui o volume de NaOH. Esse volume está em mililitros. E aqui no eixo Y, nós vamos ter o pH. Então, a ideia é nós vamos trabalhar com volume zero, depois a gente vai ter o volume de equivalência e depois após o volume de equivalência. Então, reparem que a gente deve começar com pH baixo, de repente esse pH vai subir e vai se estabilizar, né? Então, a gente quer acompanhar justamente esse aumento, né? Então, nós vamos fazer o cálculo em várias regiões. Na região antes de adicionar o NaOH, na região após a adição de NaOH, onde nós vamos ter uma solução tampão, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência, onde nós teremos um excesso de NaOH. Então, nós vamos ter região 1, região 2, região 3 e a região 4, tá? Nós vamos fazer tudo isso lá no Excel e nós vamos calcular vários parâmetros, ok? Espero que vocês gostem. Então, nós vamos continuar os cálculos. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vamos organizar a planilha. Nós temos o titulante. Esse titulante vai ser uma solução de NaOH, cuja concentração é 0,1 mol por litro, tá ok? Nós vamos ter o titulado. O titulado é uma solução de ácido acético, que eu vou chamar aqui de HAC, tá ok? Esse ácido acético possui uma concentração de 0,1 mol por litro. E nós temos, então, um volume de titulado de 50 mililitros. Então, esses são os parâmetros do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, então a gente tem o Ka dele, que é 1,75 e a menos 5, tá? Nós vamos precisar de algumas outras informações, como o Kw. O Kw é 1 e a menos 14. Tá ok? Então, nós vamos calcular aqui vários parâmetros. Então, eu vou começar aqui a montar uma planilha. Nessa planilha, eu vou ter o volume de titulante. Eu vou colocar aqui alguns parâmetros, mas antes de mais nada, ó, eu tenho o volume zero e depois eu vou começar a adição de NaOH. Para isso, eu preciso calcular qual que é o volume de equivalência, né? O volume de equivalência, nós vamos usar aquela formulazinha, olha, CV, eu vou colocar aqui do lado, ó, C vezes V é igual a C vezes V, né? Onde o primeiro caso aqui, ó, esse primeiro CV, o C1 e o V1, o C2 e o V2, o C1
nós vamos colocar os dados do titulante e os índice 2, os dados do titulado. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é o volume de equivalência, o volume 1. Então, eu tenho a concentração 2, que é a concentração do ácido acético, vezes o volume de ácido acético, tudo isso dividido pela concentração de NaOH. Isso nos dá um volume de equivalência de 50 ml, tá ok? Então, eu vou colocar essa formulazinha aqui e eu vou colocar todos os índices aqui, todas as unidades. Então, a gente tem aqui a região 1, que nós temos 0 de titulante. Depois, nós vamos começar a adição de NaOH. Então, eu vou adicionar aqui, ó, 1, depois 5, 10, tá? Aí eu vou de 5 em 5, ó. 5 em 5. Ok? Estou indo de 5 em 5 mililitros aqui. Então, eu tenho aqui a região 1, a região 2, onde eu tenho a solução tampão. Então, tudo isso aqui é região 2, até mais, região 2. Bem, depois, nas imediações do ponto de equivalência, eu vou colocar volumes menores de titulante. Então, eu vou colocar 46, tá? 46 até chegar no 50. Então, reparem que até o 49 eu tenho a região 2, depois eu vou ter a região 3 e depois eu vou ter a região 4. Eu vou colocar devagarzinho também o volume, depois 55, 60, 65 e 70 mililitros de NaOH. Então, aqui eu vou ter a região 4. Região 4. Bem, então eu vou pintar as coisas aqui com cores diferentes. Tem região 1, a região 2, que é a região onde nós temos uma solução tampão. Vou pintar de verde. A região 3, onde eu tenho ponto de equivalência, vou pintar aqui de um rosa. E depois a região 4, onde eu tenho excesso de NaOH, vou pintar de azul. Ok? Então, eu tenho essas regiões aqui. Bem, agora eu preciso calcular vários parâmetros. Então, eu preciso saber o seguinte, ó, quantos milimoles eu vou ter de NaOH, quantos milimoles eu vou ter de ácido acético, ele corrige automaticamente o A aqui, mas eu vou tirar isso. Quantos milimoles eu vou ter de acetato? Tá ok? Bem, então eu preciso ter esses parâmetros aqui. Para isso, eu vou calcular também o pH. Para eu calcular o pH, eu preciso saber a concentração de H+. Eu vou calcular o pOH. Então, eu preciso calcular a concentração de OH-. Aí eu vou ter o pH, o pOH. E eu vou querer também saber as seguintes informações. Qual que é a fração de dissociação da base conjugada? O alfa do acetato, tá ok? Quanto que eu tenho de acetato formado, né? Eu vou colocar aqui em porcentagem. E eu quero também saber o alfa do ácido acético em porcentagem. Então, eu vou calcular todos esses parâmetros aqui, tá? Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai começar esse cálculo, tá bom? Então, até daqui a pouco.